Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, soberano do universo, o Senhor é digno. Só o Senhor é digno de toda a honra, de todo o nosso louvor, da nossa adoração, da nossa entrega, da nossa consagração. E nós somos do Senhor. Nós pertencemos ao Criador do universo. O Senhor é nosso Pai. Nós somos seus filhinhos. O Senhor está vendo o conflito que existe neste mundo. Está vendo aquilo que aos nossos olhos não aparece, porque é invisível, mas é real. E nós estamos a dar-nos conta que precisamos urgentemente ainda intensificar mais a nossa consagração, a nossa entrega. Precisamos clamar uns pelos outros. Percebemos, Pai, que o mundo das trevas está a intensificar os seus esforços para enredar muitos de nós, mas nós clamamos pelos méritos do sangue de Jesus. Nós clamamos ao Pai por libertação daqueles que precisam de ser libertos. Clamamos por aqueles que estão cegos e que precisam ver. Clamamos por aqueles que não sentem necessidade de confessar os seus pecados. Que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Clamamos por aqueles que se acham justos, porque são cumpridores, mas são fariseus, são cruéis com os outros, não são flexíveis, são rígidos. Clamamos por todos esses, Pai. E por nós também, porque podemos estar incluídos em alguma destas classes. Clamamos pelos doentes. Ó Pai, o Senhor tem todo o poder, pelo amor do seu nome. Sabemos que há um exército também, um exército invisível, que é maior do que o outro e que está ao nosso redor para nos defender, para nos proteger, para nos guardar. Pelo amor do seu nome, Pai, que os seus anjos nos cerquem e cerquem os nossos queridos e nos tragam paz ao coração, nos tragam luz, nos tragam confiança e a certeza de que temos um Deus muito grande, um Pai que cuida de nós. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar o estudo do livro Oração. Estamos na página 29. A oração não é tempo desperdiçado. Cada manhã tomem tempo para começar o vosso trabalho com oração. Não pensem que isto é tempo desperdiçado. É tempo que viverá por todas as eras eternas. Por este meio, o sucesso e a vitória espiritual serão alcançados. A maquinaria responderá ao toque da mão do mestre. Certamente vale a pena pedir a bênção de Deus e o trabalho não pode ser bem feito a não ser que se comece bem. As mãos de cada obreiro devem ser fortalecidas, o seu coração deve ser purificado antes de o Senhor o poder usar com eficácia. Poucos apreciam o privilégio da oração. Deveríamos vigiar e orar, como se este fosse o último dia que nos fosse concedido. Frase importante. Vigiar e orar, como se fosse o último dia da nossa vida. Quão intensamente fervorosa seria então a nossa vida? Quão de perto seguiríamos Jesus em todas as nossas palavras e em todos os nossos atos? Poucos são aqueles que apreciam ou que aproveitam corretamente o precioso privilégio da oração. Deveríamos ir a Jesus e contar-lhe todas as nossas necessidades. Podemos trazer-lhe as nossas pequenas preocupações e perplexidades, bem como os nossos problemas maiores. Marinês, o capítulo, nós estamos na página 29 do livro. O capítulo é o capítulo 2. O que quer que seja que nos perturbe ou que nos preocupe, deveríamos levar ao Senhor em oração. Quando sentirmos que necessitamos da presença de Cristo a cada passo,
Satanás terá pouca oportunidade para introduzir as suas tentações. É importante esta frase. Quando sentirmos que necessitamos da presença de Cristo a cada passo, então nessa altura Satanás terá pouca oportunidade para introduzir as suas tentações. O seu esforço estudado é manter-nos afastados do nosso melhor e mais compassivo amigo. Não deveríamos fazer de ninguém o nosso confidente, a não ser de Jesus. Podemos conversar intimamente com ele sobre tudo o que está no nosso coração. É importante. É necessária mais oração ao aproximar-se o fim. Entendemos agora as palavras da Geórgia, não é? Quando ela referiu que precisávamos de estudar este livro e precisávamos de fazer alterações na nossa vida de oração. Eu preciso, já tenho essa consciência há algum tempo, mas agora Deus vai me abençoar com disponibilidade. As confederações aumentarão em número e em poder ao nos aproximarmos do fim do tempo. As confederações. Estas confederações criarão influências opostas à verdade, formando novos partidos de professos crentes que porão em prática as suas teorias ilusórias. A apostasia aumentará. Apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. 1 Timóteo 4:1. Homens e mulheres confederaram-se para se oporem ao Deus do céu. E a Igreja está apenas parcialmente desperta para esta situação. É necessário que haja mais oração, mais esforço fervoroso entre os professos crentes. Alguém quer comentar alguma coisa? É que, na verdade, Belinha, a gente não foi instruído, não foi educado. Tudo começa lá no berço, não adianta. Sim, mas estás a falar no berço, que é na nossa família? Mas no berço também, que eu estou me referindo, é quando você estuda a palavra de Deus, quando você começa a estudar, quando você começa a se converter, você não pegou todas as coisas de verdade. Foi uma coisinha verdade aqui, uma coisinha lá, mas, vamos dizer assim, não teve uma conversão genuína, completa. Sim, tu falaste para eu ler, não sei se, já não me lembro se falaste no privado, se foi no grupo, Privado. para ler 2 de Coríntios 3. Começa no 2:14. Na verdade, é mesmo assim. Essa glória, ela vai se manifestar no povo de Deus, sem véu, e vai ser assim uma coisa grandiosa. Paulo faz ali uma colocação bem interessante, que ele faz o interlúdio entre a glória que Moisés teve ao receber as tábuas da lei, que era a letra, e a, Sim, e a, e a, e a, e a glória que os filhos de Deus do vão ter no Espírito, final com do relação Espírito, à espiritual. Então, exato. é uma coisa fantástica que eu nunca tinha, vamos dizer assim, ligado a essas coisas. Sim, é verdade, muito bom. Se alguma vez houve um tempo em que devêssemos vigiar, desculpem, eu vou voltar atrás um pouco porque eu achei isto como é que é dizer? Alarmante. Quando diz aqui que homens e mulheres confederaram-se para se oporem ao Deus do céu, e a Igreja está apenas parcialmente esperta para esta situação. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos, talvez os irmãos saibam, eu não sabia. Lembram-se lá da história de Daniel. Daniel é um exemplo para nós. Lembram-se que ele orava 3 vezes ao dia.
Lembram-se que houve pessoas que foram ter com o rei e foram denunciar Daniel. Aliás, armaram-lhe uma armadilha. Sabem quem é que armou a armadilha? Os próprios amigos dele, que eram vamos dizer assim, do governo, né? Porque eles tinham inveja dele. Sim, mas eram quem? Eram Eram, amigos? é, eram dirigentes como ele era. Vamos dizer assim, dentro da corte existia um nível de pessoas que governavam. E Daniel era uma delas, e os outros amigos que governavam também em outros lugares. Então eles tinham inveja de Daniel. Sim, mas qual era a nacionalidade deles? Por acaso sabem? Ah, e eu não sei, Belinha. Nunca estudei isso. Eu pensava que eram babilônicos, mas não eram. Tens o micro fechado, Célia. Eram do povo de Daniel? Era. Também não Os, sabia. ir- os irmãos sabiam, os outros? Eu sabia que a senhora White cita que foi o próprio Satanás que colocou na cabeça dessas pessoas que a única forma de derrubar Daniel seria pela lei do Deus de Daniel, que Sim. ele não ia obedecer o rei. Então, se esse povo, esses homens, né, eles eram do povo de Daniel, ainda é pior. Exatamente. Eu vou ler-vos, porque eu descobri isto hoje, ao ler aqui a meditação matinal, como é que se chama? Cristo Triunfante. Eu não sabia. Vejam o que é que diz aqui. Ah, portanto, eu vou ler aqui no dia 16 de junho deste mês, foi ontem. Ao dar esse passo, Daniel não agiu com receio. Daniel disse ao cozinheiro-chefe que fora encarregado de cuidar dele e dos seus companheiros. Experimenta os teus servos, no fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Daniel 1, 12 a 15. Tendo feito isto, Daniel e seus companheiros fizeram ainda mais. Não escolheram como amigos aqueles que eram agentes do príncipe das trevas. Não se uniram à multidão para praticar o mal. Conquistaram a amizade do cozinheiro-chefe e não houve atrito entre eles. Procuraram-no para pedir conselhos e, ao mesmo tempo, instruíram-no através da sabedoria da sua conduta. Era propósito de Deus que esses jovens se tornassem canais de luz no reino de Babilônia. Satanás estava decidido a derrotar esse propósito. Atuou sobre a mente dos jovens, escutem isto, que se tinham recusado a ser representantes de Deus. Quem eram esses? Eram os da Babilônia? Não. Se eles se tinham recusado a ser representantes de Deus, é porque já eram do povo de Deus, mas recusaram ser representantes, certo? Atuou sobre a mente dos jovens que se tinham recusado a ser representantes de Deus, levando-os a ter ciúme de Daniel e dos seus companheiros. Então, quem é que teve ciúme? Foram os da Babilônia ou foram os judeus? Os próprios judeus, então. Os próprios judeus que tinham vindo com eles de Jerusalém. Por sugestão de Satanás, fizeram planos para enredar aqueles que estavam a conseguir um avanço tão rápido e resoluto no conhecimento. Eu fiquei chocada com isto. Algum comentário? Merece um comentário. Os da dentro, aquilo que Ellen White fala, nós não devemos temer os de fora, devemos temer os de dentro. Realmente, eu nunca tinha lido isso.
É o Tá que está aqui. acontecendo hoje, Pelinha. Nós estamos sendo perseguidos pelos de dentro, que nem o Adenis falou. Sem dúvida. E com certeza deve ter inveja e ciúme. Ai, isto é muito mau, muito cruel. Uhum. Continuando. Se alguma vez houve um tempo em que devêssemos vigiar e orar de forma realmente fervorosa, esse tempo é agora. Pode haver coisas supostamente boas e que, no entanto, necessitam de ser cuidadosamente consideradas com muita oração, pois são artefactos especiosos do inimigo para levar almas numa senda que está tão perto da senda da verdade que será dificilmente distinguível da senda que leva à santidade e ao céu. Mas o olho da fé pode discernir que ela diverge da senda reta, embora de forma quase imperceptível. Inicialmente pode parecer realmente correta, mas após um pouco de tempo, vê-se que é amplamente divergente da senda segura, da senda que leva à santidade e ao céu. Olha o perigo que está aqui. Alguém já teve esta percepção? Muitas vezes, Belinha. Grandes perigos nos espreitam. Vitória através da oração diária. Através da oração diária dirigida a Deus, eles terão sabedoria e graça vindas dele para suportar o conflito e as duras realidades da vida e saírem vencedores. A fidelidade e a serenidade da mensagem só podem ser mantidas pela vigilância e pela oração. A vitória requer oração determinada. A vitória não é ganha sem muita oração fervorosa, sem humilhação do eu a cada passo. A nossa vontade não deve ser forçada a cooperar com as agências divinas, mas deve ser-lhes voluntariamente submetida. Devemos tomar tempo para orar. Deveríamos agora familiarizar-nos com Deus, provando as suas promessas. Os anjos registram cada oração que é fervorosa e sincera. Deveríamos antes dispensar as gratificações egoístas do que negligenciar a comunhão com Deus. A mais profunda pobreza, a maior abnegação com a sua aprovação, são melhores do que riquezas, honras, felicidades e amizades sem ela. Devemos tomar tempo para orar. Passem muito tempo em oração. Que se passe muito tempo em oração e em pesquisa perseverante da palavra. Que todos obtenham os factos reais da fé na sua própria alma através da crença de que o Espírito Santo lhes será comunicado, porque têm uma fome e uma sede reais de justiça. Que haja mais oração, mais crença e mais recepção, e também mais trabalho em conjunto com Deus. Gostava de terminar lendo aqui uma coisinha. Eu sei que vocês talvez não estejam a estudar as lições da escola sabatina oficiais, mas eu achei aqui uma coisa muito interessante que está aqui na lição de segunda-feira. Diz assim, não faz, portanto, isto é uma citação
do desejado de todas as nações. Tomem nota disto, que isto é importante. Não faz parte da missão de Cristo obrigar os homens a recebê-lo. Qual é o capítulo, Belinha? Eu não sei qual é o capítulo. Aqui tem uma página, mas tenho que procurar, depois digo-vos. Página, qual é? Aqui esta página vocês não têm, que é da publicadora Servir, é de uma publicação aqui da nossa publicadora em Portugal. Tá. Mas eu já vou procurar. Não faz parte da missão de Cristo obrigar os homens a recebê-lo. Satanás e homens movidos pelo seu espírito é que procuram forçar a consciência. Não há prova mais concludente de possuirmos o espírito de Satanás do que a disposição de ferir e destruir os que não apreciam a nossa obra ou procedem contrariamente às nossas ideias. E eu fiquei a pensar, não há prova mais concludente de possuirmos o espírito de Satanás? Então, o espírito de Satanás é outra pessoa que não é Satanás. Não é? Satanás é uma pessoa, o espírito de Satanás é outra pessoa. É isso? Agora temos que estudar isso. Nunca tinha pensado nisso, Belinha. Não. O espírito de Satanás é o espírito dele. É o Sim. espírito. Eu não consigo desvincular Satanás do espírito dele. É ele mesmo. É a Então, mesma coisa, Belinha, que o Espírito de Cristo. É Cristo. é Ponto isso que eu, final. é isso que eu vejo aqui. Desde quando é que o espírito de Satanás é o próprio Satanás, mas o espírito de Cristo já é outra pessoa É diferente de outro. Cristo? Eu não consigo entender, honestamente, eu não consigo entender. Não consigo entender. Eu estou a ser sincera. A minha mãe dizia muitas vezes que certa pessoa tinha um espírito de contradição. Então aquela pessoa tinha o espírito de contradição, quer dizer que havia outra pessoa que não aquela, era chamado espírito de contradição, é isso? Irmãos, isto não faz sentido. O espírito da pessoa, ou o espírito de Satanás, ou o espírito de Cristo, é o mais íntimo daquela pessoa. É aquilo que ela é a manifestação do seu caráter. Por Assim isso como aqui diz, nós todos temos o nosso espírito. Nós recebemos de Deus, no sopro, o espírito. exatamente. Por isso é que quando nascemos de novo, Deus sopra sobre nós o seu espírito, que era É. diferente daquilo que nós tínhamos. Sim. Porque diz aqui, não há prova mais concludente de possuirmos o espírito de Satanás do que a disposição de ferir e destruir os que não apreciam a nossa obra. Então, o espírito dele é a maneira dele ser. É o mais íntimo do seu ser. Percebem? Eu sei que vocês percebem. Mas isto fez-me pensar e fez-me pensar se eu não devia perguntar na classe. O que é o espírito de Satanás? É outra pessoa diferente de Satanás? Ah, não. É É Satanás. uma Então boa pergunta a fazer. porquê que o espírito de Cristo tem que ser outra pessoa diferente de Cristo? Era só um comentário que está aqui na lição e está no Desejar Todas as Nações. Alguém pôs aqui a página 391. Eu não sei se todas as edições têm essa paginação, mas eu posso procurar e depois colocar aqui no grupo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, santificado e bendito seja o seu nome. Querido Deus, nós quando nascemos, nós não nascemos com o Espírito de Cristo. Não nascemos. Nós nascemos com o espírito de Adão depois do pecado.
o espírito de acusação, de medo, de orgulho, de vaidade, de incredulidade. Mas o Senhor diz que por isso mesmo nós precisamos nascer de novo para recebermos o Espírito de Cristo. E nós acreditamos que o Senhor já o soprou sobre nós. Nós temos o Espírito de Cristo. Talvez nem sempre o tenhamos deixado manifestar-se, mas é isso que nós queremos. Por favor, venha em nosso auxílio, Pai. Venha nos dar o privilégio da sua companhia continuamente. E que cada um de nós faça as mudanças que percebe que tem que fazer, orando mais, dependendo do Senhor a cada instante. E que cada um de nós venha a ser o refletor da sua glória neste mundo cheio de trevas. Nós queremos ser canais, Pai, através dos quais a sua glória, a sua bondade se manifesta. Ouça a nossa oração, Pai, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Algum comentário, irmãos, queiram fazer? Bom dia, Belinha. Hoje eu aprendi bastante, né? Porque nós temos a mania de desabafar com o nosso próximo, né? Você chega, você fala assim, é minha amiga, né? Ela é minha amiga. Aí você vai e desabafa com um, desabafa com o outro. E esse desabafo dá uma confusão tremenda, porque você não sabe o que está ali no coração da pessoa. E ela pode estar te ouvindo e depois ela usar suas palavras contra você mesmo, né? Então, nosso desabafo tem que ser perante o Senhor, né? Todo momento, está em oração constante, né? Aí fala assim, mas como ficar de joelho o tempo todo? Não, você ajoelhou de manhã, fez oração, mas você está em comunhão com Deus o tempo todo, para Deus fortalecer e nos livrar das tentações, né? Ele, ele nos dá força. Olha, como diz, ele não nos tira da fornalha, mas ele entra na fornalha com a gente, né? Ele está ali. Então, hoje eu aprendi bastante, né? A gente não pode confiar em ninguém, só em Jesus Cristo. Contar para Ele tudo. Até as nossas alegrias e as nossas tristezas, todas devem ser contadas para Ele. Às vezes, eu ia à igreja às quarta-feiras, e os irmãos ali começavam a fazer pedidos e pedidos de oração. Eu nunca gostei de levantar e fazer pedido de oração. Eu levantava só a minha mão e dizia para o Senhor tudo que eu precisava, né? Tudo. E é assim a nossa vida. É verdade. Meus E queridos a, irm- irmãos, sim, e, diz. e a irmã White disse que na quarta-feira é o dia de dar testemunho, que quer dizer, aquilo que Deus já fez, e testemunhar e gratidão, né? Isso é verdade. Uhum. É isso. Irmãos, podem ficar aqui mais um pouco, se quiserem, podem ir orando. Eu vou ter que sair, tá bem? Peço desculpa. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Belinha. Até amanhã, se Deus quiser, Ana.